Olá, meu nome é Edna Xavier, sou auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, atualmente lotada na Diretoria de Contas de Gestão 2 da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas. Eu cuido eh, das prestações de contas dos municípios cearenses. É um trabalho importante porque ele apresenta de forma resumida nos seus aspectos contábeis, nos seus aspectos patrimoniais, nos seus aspectos de gestão, o que ocorrido durante o seu período à frente das secretarias e demais entes públicos municipais. Hoje nós estamos aqui para tratar da prestação de contas de convênio, em mais uma ação do TCE-DUC 2023. Nós vamos basicamente tratar, né, dialogar sobre a prestação de contas de convênios e também dos instrumentos congêneres. Para tanto, esse tema foi distribuído em 8 tópicos, a saber, definição de convênios e de instrumentos congêneres, diferença entre contratos e convênios, legislação e regulação aplicável, seja na esfera federal, estadual e municipal, a abordagem sob a ótica do ente, concedente e recebendo também recursos, requisitos para a celebração, o plano de trabalho, execução do convênio e também a prestação de contas de convênio. Começando pelas definições, existem certos termos que são muito importantes quando a gente trata da questão de convênios, tais como a questão da cooperação, que é um interesse mútuo em alcance de objetivos específicos. No caso aqui em convênios, esses objetivos estão sempre relacionados com os interesses públicos. A parceria, que é a questão dos direitos e obrigações e também responsabilidades, como isso aí é formalizado nessas cooperações. Quando a gente pensa na questão das parcerias, aí a gente lembra da lei, né, da legislação, que diz que esses tipos de parceria, eles são formalizados basicamente por 3 instrumentos: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. A diferença entre termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação é que, no caso, o acordo de cooperação ele não envolve repasse de recursos financeiros. E já no termo de colaboração e termo de fomento, existe o repasse de recursos financeiros. No caso do termo de colaboração, a iniciativa é sempre da administração pública, a proposição do plano de trabalho. No caso do acordo de cooperação, a iniciativa dessa propositura é do próprio terceiro, do envolvido lá. Outros termos que também são muito importantes são concedente, convenente, interveniente e executor. O concedente, como o nome já sugere, é quem concede, é quem repassa os recursos financeiros. O convenente é quem recebe esses recursos e o interveniente é um terceiro que poderá assumir algumas obrigações durante a execução desse convênio. O executor, geralmente, ele coincide com o convenente, porque é quem executa o convênio. Aqui a gente vai também só falar de forma breve em relação à questão do consórcio público, porque também é uma cooperação, é uma parceria, só que no caso aí dos consórcios, envolve somente entes públicos. Quando a gente trata da questão de convênios, é importante saber a diferenciação, ou fazer a diferenciação entre contratos e convênios. Porque ambos são acordos, então a gente poderia supor que essa forma descentralizada da administração pública executar os serviços públicos são semelhantes, mas eles só se parecem, mas eles não são iguais, porque nos contratos há oposição de objetos, porque há uma prestação e uma contraprestação. Já nos convênios, existe a cooperação, como a gente falou anteriormente, não havendo contraprestação. Há convergência, portanto, de esforços para atendimentos de uma meta final,
que é a satisfação do interesse público. Então, tem a questão da mutualidade, a questão da convergência de objetivos e sempre como fim o interesse, tendo em vista o interesse público. Daí a diferença entre contratos e convênios. Outro ponto importante quando a gente está estudando a questão de convênios é a legislação e a regulamentação aplicável. Aqui vale lembrar que a legislação, no caso desse aparato, arcabouço legislativo, que trata de convênios, ele é bem, digamos, amplo, mas no caso, por exemplo, da Constituição, ele não vai tratar nominalmente de convênios, ele vai ter algumas passagens sobre convênios. No caso federal, já existe uma legislação desde 2014 sobre convênios com o terceiro setor. Então, a Lei 13.019 de 2014, regulada pelo Decreto 8.726 de 2016, tratam das parcerias da administração pública com o terceiro setor, as organizações sociais, sem fins lucrativos. No caso, a Lei 14.133 de 2021, ela também trata dos convênios, mais especificamente, que é a nova Lei de Licitações, mais especificamente nos seus artigos 53, nos seus artigos 75, 147, 184 e 193. Ela não vai tratar especificamente da questão, porque ela trata mais especificamente dos contratos e das formas de seleção da melhor proposta, né? Mas, em que couber, a gente aplica também a 14.133. Na esfera estadual, nós temos a Lei Complementar 119 de 2012 e as suas atualizações, né? Porque essa lei complementar, ela apareceu antes da legislação federal, então ela foi sendo atualizada a partir de então. Aí tem os seus decretos, mais especificamente aqui, os decretos estaduais 32.872 de 2018 e o 32.873 de 2018. Mas existem também outros decretos. Na esfera municipal, é interessante que o ente ele pode legislar, desde que devido ao ordenamento jurídico devidamente afinado com a legislação federal e estadual, mas ele pode legislar e também regulamentar a questão das parcerias na sua esfera municipal. A abordagem sobre a ética do ente, aí a gente tem que ver, no caso aí os municípios, ele atuando como concedente e também quando ele atua como convenente. Aí a gente lembra lá, o concedente, ele é responsável pelo quê? Pela aplicação das regras, pelo acompanhamento e fiscalização da execução do plano de trabalho, ele exerce o controle externo, certo? Ele realiza a tomada de conta, caso não haja prestação de contas ou existam irregularidades. Então, ele tem um papel a cumprir quando o município atua como concedente, né? Porque aí, principalmente se tiver a questão da concessão, do repasse de recurso financeiro, aí ele tem que ficar atento em relação às suas obrigações de concedente e suas responsabilidades. No caso dos convenentes, se o município atua como convenente, ele tem que observar as regras do concedente. Então, se ele recebe recursos, né, transferência voluntária da União, ele vai ter que ficar atento às regras, às regulações da União. E também ele vai ficar sujeito aos auspícios, ao controle e fiscalização do TCU. Se ele recebe recursos, né, do Estado ou então de outros municípios, como transferência voluntária, né, como celebração de convênios, ele vai ter que observar a legislação específica aí do Estado do Ceará
ou então do município lá com quem ele tiver realizado o convênio. Ele é responsável também pela execução do plano de trabalho e é ele quem realiza a prestação de contas. Então, ele deve exercer o controle interno e também uma parte do controle externo, no caso, verificar aí as parcerias com os outros parceiros do convênio. Nesse momento da execução do convênio, do instrumento congênere, é importante que sejam observados os princípios da administração pública, tanto os princípios gerais, que já estão consubstanciados, seja na Constituição Federal, seja no Decreto 200, seja os específicos relacionados com a cooperação administrativa, a saber, o princípio da cooperação acordada. Então, sempre, todo e qualquer processo de parceria, né, ato de parceria da administração pública, ele deve ser advém de um acordo entre as partes, de mútua cooperação, com formalização. O princípio do ingresso voluntário, então, não existe a obrigação de se participar de convênio, não existe, sempre é algo voluntário. Daí, quando a gente diz que se ocorrer transferência de recurso, se diz que seja uma transferência voluntária. Não é algo obrigatório que você tem que fazer parte de um convênio, não. Depende da vontade das partes. O princípio do interesse público primário, então, acima dos interesses, né, de cada ente aí participante, se sobrepõe o interesse público. O princípio da vinculação ao ato convenial ou consocial, então, sempre as regras, né, gerais e pontos específicos devem estar formalizados em termos, cláusulas bastante bem definidas, claras, objetivas, sobre todo o procedimento, tanto antes, durante e depois a execução do convênio, certo? O princípio da responsabilidade dos seus partícipes e executores. Aí é importante lembrar que os convênios, né, os instrumentos congêneres, eles são relacionados com o ente público. A responsabilidade, entretanto, ela é dos representantes desses entes. No caso lá, a administração pública, quando ela é concedente, sempre terá um representante da entidade lá do terceiro setor que recebe o convênio. E no caso, quando o município ele é conveniente, ele vai se responsabilizar, são os gestores responsáveis pelas áreas e o gestor máximo do ente público é quem responderá frente à questão dos convênios. Inclusive, caso o gestor anterior não tenha prestado contas, o gestor atual ele vai ser responsável pela prestação de contas, embora a ele vá caber a individualização apenas dos atos realizados durante a sua gestão. Mas ele deve sim, no caso realizar a prestação de contas do seu antecessor, caso o anterior não tenha prestado contas, sob pena de avocar para si uma responsabilidade que não lhe é devida. Requisitos para a celebração. Existem alguns elementos que são importantes que constem, certo, dos atos conveniais, dos atos de convênios e instrumentos congêneres. Então, a legislação é sempre importante que a formalização desses processos, desses atos, elas citem a legislação tanto geral, relativa a convênio, também a legislação específica, regras específicas que envolvem a execução do convênio.
Além disso, elas devem também ter cláusulas específicas sobre os sujeitos, né, a definição de quem são os partícipes e também quem são os seus representantes legais. O objeto, que é a definição de objetivos recíprocos sobre o que se pretende, a causa, que é a motivação que conduziu ao ajuste em perfeita concordância com o interesse público, e a vigência também, que é o espaço temporal, contado a partir da data da assinatura, com expressa previsão ou não de prorrogação para a execução do plano de trabalho. Além disso, as condições, não é? E quais são as condições que são necessárias para a celebração do convênio, certo? Estabelecimento do plano de trabalho, com o compromisso dos partícipes, liberação das parcelas, movimentação e possível restituição de recursos. Então, esses regramentos relativos às condições propícias à celebração desse convênio devem constar do ato, né, de formalização do convênio ou da parceria lá. O fecho, que é o local, data da celebração e a assinatura dos partícipes, os seus representantes legalmente autorizados e previamente lançados, né? Então, anteriormente foram ditos quem eram os participantes e, ao final, no fecho do instrumento aí, da formalização desse instrumento, ele deve vir assinar essa propositura. Os requisitos para a celebração. Além daqueles itens que são essenciais aos termos, né, de celebração da parceria, também é importante observarmos o papel dos consultores e procuradorias. Então, na maioria dos casos, existe a exigência de passar uma opinião, um parecer técnico sobre a realização, a celebração daquele convênio. Então, as procuradorias jurídicas ou as empresas de consultorias devem ser chamadas a opinar sobre a celebração daquele convênio. Além disso, devem conter atos de constituição e representação dos partícipes, ser observada a finalidade institucional pública e, se tiver algum interesse aí privado, mas sempre com a sobreposição do interesse público, o objeto da cooperação também administrativa. Então, os convênios e instrumentos congêneros, eles são, na verdade, acordos de cooperação na esfera administrativa. É uma forma descentralizada da administração pública realizar suas ações. São cláusulas indispensáveis. Isso aí a legislação já diz quais cláusulas devem obrigatoriamente o termo de celebração do convênio, né, da parceria, conter. A identificação do objeto. Então, aí, procurar não ser muito genérico na definição desse objeto, mas que, ao mesmo tempo, ele dê conta do que se pretende realizar, da diferença que se pretende fazer na sociedade com a realização daquele convênio. As metas a serem atingidas, então é importante quantificar isso aí, tanto em relação aos termos de fomento, termos de cooperação, os acordos de cooperação também, o plano de aplicação dos recursos, quando existe transferência de recursos financeiros, a existência ou não de contrapartida financeira, né? Lembrando que essa contrapartida pode ser financeira ou pode ser em bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis. Também deve existir cláusula relativa ao cronograma de desembolso, a vigência, isso aí é algo muito importante, e também o compromisso dos partícipes, para aí a questão da responsabilidade de cada um, bem como o papel de cada um nesse plano de trabalho. Outro ponto também importante, né, requisito importante que seja observado durante a celebração de convênios é a imposição do chamamento público.
Aí você deve observar os artigos 18 a 21 da Lei 13.019 de 2014, que lá lhe dizem quais situações o chamamento público deve ser realizado. Então, aí é uma questão impositiva, não se trata da decisão ou visão que o gestor tenha. Ele deve realizar o chamamento público. Via de regra, pessoal, é sempre que existem várias pessoas, né, que podem apresentar ou realizar aquele tipo de serviço. No caso, o plano de trabalho é outro ponto importante aqui do nosso tópico em relação ao estudo de convênios e instrumentos congêneres. O plano de trabalho, ele é a representação escrita, né, de um projeto de avença, ou seja, de acordo, descrevendo sua organização, é importante, os objetivos, os métodos e medidas para a execução do empreendimento comum. Então, o plano de trabalho, a gente costuma dizer que ele existe para que o convênio alcance seus objetivos. É importante, um plano de trabalho bem realizado, ele diminui bastante os riscos dos objetivos não serem alcançados, dos objetivos do convênio, né? Para o qual o convênio foi proposto não ser alcançado. Então, reduz bastante os riscos. Os itens necessários do plano de trabalho, né, segundo a Lei 13.019 de 2014, são a justificativa para a realização desse instrumento de parceria, a descrição completa do objeto a ser executado, aqui, né, tratando o objeto aí da forma mais específica, tentar não ser tão genérico, a descrição das metas a serem atingidas. Então, aí, lembrando sempre que a questão da propositura de metas, elas não devem ser muito elevadas, incapazes, portanto, de serem alcançadas, mas também não devem ser muito reduzidas, porque aí a alteração que se espera que aconteça na realidade não vai ser tão significativa. Então, deve ser racional, razoável, quanto ao estabelecimento de metas. A definição das etapas ou fases de execução é importante, e o cronograma de execução do objeto, bem como o cronograma de desembolso. Além disso, é importante que exista o plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e no caso, né, se existir contrapartida, também dessa contrapartida dada pelo proponente. Algumas observações em relação ao plano de trabalho. Somente em relação às entidades privadas sem fins lucrativos, será analisada a qualificação técnica e a capacidade para gerir o convênio e dar continuidade ao projeto. Importante isso. É possível aditar o plano de trabalho nas hipóteses de indicação de cumprimento de ações ou objetivos, sempre em consenso, né? Sempre com conhecimento de todos os participantes. Não é algo unilateral, seja pelo concedente ou seja pelo convenente. Não é algo unilateral, tem que ser sempre com conhecimento dos partícipes. Com justificativa para tal dilatação de tempo. Importante ainda também que a prorrogação ela nunca será realizada para alterar o objeto em si do convênio, nem a natureza dos recursos destinados. Isso aí não é uma alteração realizável, não é possível, porque aí seria a propositura de outra parceria, certo? Sendo necessária ainda a análise de todas as proposições, deve ser realizada a análise pelo órgão consultivo. Então, lembram lá daqueles pareceres opinativos das unidades técnicas, sempre que existir a proposição de alguma alteração, desde que não seja alteração para alterar o objeto, nem a natureza dos recursos, mas que implique em dilatação do tempo, deve-se consultar
certo? O órgão técnico, né, o jurídico, para verificar a realização daquela alteração, prorrogação, no caso aí. Os ajustes no plano de trabalho que não exijam termo aditivo devem ser objeto de transparência. Não é porque não aconteceu uma alteração em algumas cláusulas, né, da parceria, que isso aí não deve ser publicado, publicizado, dado transparência, e no caso a transparência ativa desse tipo de modificação na parceria, né, nos termos da parceria, certo? Quanto ao plano de aplicação detalhado, bem como o cronograma físico e de desembolso. E não deve envolver, como a gente já falou anteriormente, a alteração do objeto, o valor ou vigência do instrumento celebrado, desse caso aí. Em relação à execução do convênio, é importante que todas as ações relacionadas para a consecução do objetivo do convênio, elas sejam devidamente executadas. Então, a atividade de monitoramento e de acompanhamento da execução das metas é muito importante. Quando a gente trata aí da execução desse controle interno, ele deve ser observado à luz do artigo 74 da Constituição Federal, né? Isso aí é uma prerrogativa que foi dada ao controle interno para a boa execução da administração pública. E se trata basicamente da avaliação das metas, da verificação da legalidade, então todos os pontos relacionados com a legalidade de todos os atos, né, executados durante a execução do convênio devem ser devidamente analisados, a análise da aplicação dos recursos. E isso aí evita muito a questão de glosas quando da prestação de contas. Aí agora vamos para a prestação de contas de convênio em si. Aqui a gente vai... esse tópico está mais relacionado com a questão do controle externo. Seja o controle externo aí exercido pelo próprio ente concedente, seja o controle externo exercido nos moldes previstos na Constituição Federal para a execução desse controle externo, qual seja o ocorrido pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de contas. Então, aqui, em relação ao sentido geral, certo, desse controle externo, a gente trata aí de, uma vez que forem cumpridos os requisitos de ordem legal, as associações, os cidadãos e o Ministério Público, eles podem atuar por meio de ações destinadas a estes grupos, para maior efetividade do controle jurisdicional sobre a atividade desenvolvida pelos convênios e consórcios administrativos. Então, lembrando que o exercício do controle externo também está amparado, né, por outras entidades que não apenas e tão somente os tribunais de contas. Agora, em relação estritamente aos tribunais de contas, o controle externo, ele perfaz pelo Poder Legislativo, por meio dos tribunais de contas, e pelo Poder Judiciário. Isso porque os tribunais de contas, eles não alcançam as jurisdições civis e penais. Então, isso aí fica a cargo do Poder Judiciário. Nós ficamos com a parte administrativa. Em relação ainda à prestação de contas de convênio, é importante lembrar que os recursos envolvidos na celebração de um convênio não se tratam de doações. Eles têm um destino específico, a finalidade de aplicação, daí que a gente chama de recursos vinculados a determinadas finalidades. Eles precisam ser corretamente geridos e detalhados, né, pelos convenentes e intervenientes. A Constituição Federal, ela trata sobre a prestação de contas no artigo 70, então não é uma obrigação meramente criada por um tribunal de contas, não. É uma necessidade, é uma obrigatoriedade constitucional prestar conta. Todos aqueles que recebem recursos e gerem recursos públicos devem prestar contas. A prestação de contas ela pode ser final ou parcial,
Como? De que forma? Ora, se o instrumento lá de parceria, ele prevê a realização, né, de parcelas de recursos, de uma ou duas parcelas, a prestação de contas acontece no final. Se ocorrer de serem mais de 3 ou mais parcelas, então a prestação de contas vai ser parcial de acordo com cada recebimento de parcela. É interessante, além da prestação de contas final, claro, é interessante que, geralmente, a primeira e segunda parcela não se presta contas, mas quando você vai prestar conta da terceira parcela, você obrigatoriamente tem que tratar do que foi aplicado e como foi aplicado a primeira e a segunda parcelas. Então, são prestações de contas parciais, né, de cada período aí. As prestações de contas também, elas devem ser devidamente acompanhadas da documentação, é importante. Então, a gente costuma dizer que, em relação à questão de convênios e instrumentos congêneres, sempre se resguardem da documentação, né? Não façam as coisas e tenham como comprovar o que foi realizado, documentação hábil. Bem, em relação à tomada de contas especiais, ora, uma vez não realizada a prestação de contas, certo? Deve ser ou caso existam muitas discordâncias, né, irregularidades, ilegalidades em relação à prestação de contas que foi realizado, então, nesses 2 casos aí, cabe a tomada de contas. Sobre esse ponto, em relação às tomadas de contas, é importante que sejam consultados os artigos 82 e 83 da Portaria Interministerial 424 de 2016, que trata lá todos os pontos lá que dão margem a uma instauração de uma tomada de contas especial. A tomada de contas especial, dependendo do valor, certo? Ela deve ser encaminhada aos tribunais de contas, seja da União, seja ao TCE. Então, é importante que sejam consultados. A tomada de conta ela deve ser encaminhada, né, ao Tribunal de Contas quando o valor do dano for superior ao valor fixado anualmente, né, por cada tribunal. Por exemplo, no caso aí do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, as tomadas de contas acima de 57.017, elas devem ser obrigatoriamente encaminhadas ao TCE. E são os tribunais de contas que julgam essas tomadas de conta especial. Além disso, né, em relação à tomada de contas, é importante sempre ter em vista o objetivo maior em relação à questão da tomada de conta especial, que a par desses eventuais danos ao erário, é dever do administrador público adotar medidas imediatas à sua recuperação, independentemente da atuação dos tribunais de contas, em procedimento de ressarcimento pautados nos princípios de quê? Da racionalidade administrativa, do devido processo legal, da economia processual, da celeridade, da ampla defesa e do contraditório. Então, não se deve o gestor público que repassa recurso, né, realiza a transferência voluntária, ele não deve ficar esperando o Tribunal de Contas agir. Ele deve já envidar esforços no sentido de realizar uma boa acompanhamento e gestão daquelas parcerias para que realmente os resultados eles sejam alcançados. E não sendo ou acontecendo algum ponto que não foi acordado, certo, de discordância, então ele deve agir no sentido de recuperar esses recursos, porque são recursos públicos. Então, ele, sob pena dele avocar para si uma responsabilidade,
que seria de um terceiro. Então, ele não deve ficar esperando o Tribunal de Contas agir. Ele deve agir já por sua própria iniciativa, no sentido de que os recursos públicos eles sejam utilizados da melhor forma possível e contribuir para o alcance dos objetivos pretendidos. Uma observação importante aí é que os entes públicos, sob jurisdição do TCE, Ceará, eles devem observar a IN número 03 de 2017, que dispõe, né, sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao TCE dos processos de tomadas de contas especial. Então, no caso de dúvida, consulte a IN 03 de 2017. Muito melhor do que ficar de braços cruzados quando você poderia, ou no caso aí, deveria agir. Em relação a convênios e instrumentos congêneres, a forma como o tribunal atua, certo? Ele pode atuar por iniciativa própria ou por meio de uma denúncia que seja realizada. Ele pode também realizar inspeções, certo? Fiscalizações. É importante lembrar que, embora aquele valor de 57 mil são só alguns desses tomadas de contas que são enviadas ao tribunal, no caso de uma realização de uma inspeção, de uma fiscalização em loco, o tribunal pode exigir todo e qualquer processo tanto de prestação de contas quanto de tomada de conta realizado lá pelo próprio concedente. Além disso, a gente sempre tem alguns pontos que devem ser observados ou que são passíveis de verificação ou análise pelo tribunal. Quais deles são? Aqui é uma lista, não é exaustiva, é uma lista exemplificativa, então podem acontecer outros tipos de análises, mas se o município ele se ater pelo menos a esses itens aqui, já é um bom trabalho. Então, a aderência à legislação aplicável, o tribunal vai sempre checar qual foi a legislação. Ela estava lá apresentada no termo de formalização dessa parceria, foi observada pelos partícipes dos requisitos para a celebração do convênio, certo? O Tribunal também de Contas vai analisar esse aspecto, a formalização do termo de convênio, a definição de objeto, a forma como ele é apresentado, é genérico, é específico demais, é interessante esse ponto aí. A formalização, né, do termo de convênio em si, do depósito e movimentação dos recursos em contas específicas. E isso aí é interessante porque favorece também não só o controle externo para a análise desses tipos de parceria, mas o próprio controle interno para que a entidade, o ente concedente e também o ente que recebe, ele tem uma forma, né, bem clara e transparente de repasse desses recursos. Em relação também à questão da contrapartida, é importante que seja observado quanto ela é devida, se foi devidamente realizado, que em relação também à obrigatoriedade de aplicação financeira dos recursos, é importante, porque o objetivo aqui não é que o recurso ele se ganhe com a aplicação desse recurso, mas é que não se... Aí é um custo de oportunidade, né? Que não se perda recurso com o fato do recurso ficar parado na conta. Da obrigatoriedade de licitação, então, no caso aí do município ele ser um conveniente aí, ele receber recursos, sempre que ele for fazer a compra, né, a aquisição de bens ou serviços com recursos desse convênio, deve observar a lei de licitações. Da publicidade e transparência do convênio e transferência de recursos. Então, a gente costuma dizer que quanto mais for transparente essa forma de transferência de recursos, quanto mais informações
apresentar de forma ativa, que é a transparência ativa, nos seus portais de transparência, isso aí vai, digamos, fortalecer, inclusive as prestações de contas desses convênios. Dos documentos comprobatórios das despesas, também é outro ponto importante. Então, não é, eu agi, comprei determinado item, etc. Não. Cadê a documentação que comprova isso aí? Da celebração de mais de um convênio para o mesmo objeto. Então, a regra geral é que isso não ocorra, mas em ocorrendo deve estar devidamente motivado, justificado, do pagamento de taxas de administração, gerência e similar, da despesa com servidor ou empregado público, da alteração unilateral do objeto ou meta. Então, isso aí, a gente viu lá que isso aí não é possível, certo? Então, isso aí deve ser, em se constatando isso aí, vai ser apontado. Do desvio do objeto e de finalidade. Então, todo e qualquer desvio relacionado com a questão do objeto ou a finalidade pública que a gente viu daquele gasto, vai ser objeto de análise. Da realização de despesas anteriores e posteriores à vigência do convênio. Então, é sempre importante. O plano de trabalho não vai dar para ser executado nesse período. O que é que deve acontecer, como a gente já viu anteriormente? Solicita, né, propõe aos partícipes a dilatação desse prazo, porque a questão aí da vigência é um ponto que vai ser bastante olhado em relação à questão dos tribunais de contas. Das despesas de publicidade, não é possível, né, se receber recursos de outros entes e para promoção pessoal de A ou B. Esse não é o objetivo de uma parceria. Das despesas, das transferências a clubes, associações de servidores a entidades congêneres, isso aí deve ser evitado, isso aí não deve existir. Além disso, pessoal, no caso aqui do nosso Tribunal de Contas, TCE, nós temos alguns boletins relacionados à questão da jurisprudência do tribunal, ou a forma como o tribunal decide, que é importante que os nossos jurisdicionados tomem conhecimento. Então, aqui, só para exemplificar, eu fiz uma pesquisa no nosso sítio oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e com a palavra convênios. E foram apresentados 3 boletins, que apresentam, por sua vez, julgados do Tribunal de Contas relacionados com convênios. Bem interessante que seja realizada essas consultas pelos municípios, pessoal. Para a realização desse trabalho, né, eu utilizei basicamente a legislação vigente, claro, certo? E também algumas consultas, né, referências bibliográficas. Eu trouxe aqui 2, aí tem outras, né, mas eu trouxe basicamente 2 aqui, que é esse convênio e consórcios públicos aqui do Pedro Durão, e também esse aqui é bem mais recente, e esse convênios e tomadas de contas especial, que é do nosso saudoso ministro Ubiratana Aguiar, e outros, né, que são vários aqui autores, que foram utilizados consultados para a realização desse trabalho. Bem, pessoal, basicamente isso que a gente tinha a tratar. Lógico que isso aqui eu espero só tê-los motivados a estudar mais sobre o tema de convênios e parcerias em geral, né, instrumentos de cooperação na administração pública. É muito gratificante eu ter ficado responsável por essa parte, e eu espero tê-los motivados a estudar mais, posto que nesse momento aqui a gente abordou só mais os aspectos mais gerais e relacionados com o tema, porque a gente poderia ficar aqui bem horas aqui tratando sobre isso. Mas é basicamente isso. Eu agradeço ao IPC
Instituto Plácido Castelo, aqui do nosso Tribunal de Contas, pelo convite e por propiciar a mim essa oportunidade de tratar de algo tão importante para a administração pública do nosso estado do Ceará. Obrigada.